Deus, buscar o Senhor, porque já percebemos que quanto mais o buscamos, mais felizes somos, mais fortes ficamos, mais luz nós recebemos e mais nós amamos ao Senhor Jesus. Porque Ele se deixa encontrar, Ele se dá àqueles que o querem, graças ao Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos dá aqui na terra. O Senhor tem estendido as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Senhor, entregamos no Teu altar as pessoas, Senhor, tudo que o Senhor confiou a nós para administrar coisas e pessoas, para amar, para cuidar, para pastorear, para servir de mordomos aqui, segundo o Seu querer. Senhor, te pedimos que o Senhor fale conosco nessa palavra, nessa leitura, nessa mensagem, nesse dia de hoje. Senhor, faz com que nós consigamos entender o que o Senhor quer nos dizer. Abre nossa mente, abre nosso ouvido, sê conosco, Senhor. E sê comigo também nessa leitura, sê com as irmãs amadas, as intercessoras que estão aqui conosco. Abençoa cada uma delas. Andréinha, que já chegou, Zete, que o Senhor tem trazido aqui para abençoar também as pessoas que o Senhor quer que ouça a sua palavra hoje. Nós te amamos, Senhor. Te amamos. Te amamos, Senhor. Te amamos com toda a nossa força. Nós te amamos, Senhor. Amém. Amém, meus amadinhos do Senhor Jesus. Como vocês estão? Zetinha, Andréia, quem mais está chegando aí? Muito bom dia, minha gente linda. Amamos o Senhor. Amamos o Senhor. Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é maravilhoso. O Senhor é lindo demais. Eu tô só com o pedacinho do peito do pé de fora hoje. Vou passar o repelente aqui. Tá frio aqui, sabe? Tô só com um pedacinho do pé pra fora, porque eu tô com sapatilha e calça comprida, mas vou passar o repelente, que eu tenho visto cada coisa, gente. Cada pessoa arrependida por não ter usado repelente, vocês nem imaginam. Vamos então para a nossa leitura. Eu tô até com uma blusinha aqui do lado, ó, porque tá frio hoje. Então vamos lá. Olá, tudo bem, Alan? Como está, irmão Alan? Gente, vocês que chegam aqui digam bom dia, senão a gente não conhece vocês. Vamos lá. Hoje nós vamos para o Salmo 137. 137. E no YouTube a gente tem uma média de 50 pessoas que ouvem a palavra, né? Eu acho que é isso, umas 50 pessoas que ouvem o que a gente grava aqui e coloca lá no YouTube depois. Gente, aqui esfriou ontem. Ontem à noite fui lá na igrejinha, né, para ministrar uma palavra lá. Tava frio mesmo. Saí de lá espirrando. Então vamos, Salmo 137. Vou achar uma posição boa aqui para minha coluna. Salmo 137. Lamentação dos exilados. Os exilados, eles estão fora de Jerusalém, né? Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar. Com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoe para nós algum dos cânticos lá de Sião. Irmão Alexandre, irmão Alan, eu estudei psicanálise, fiz psicanálise, sou psicanalista, mas não atuo nessa área,
No entanto, na psicanálise, a gente aprende que há algo que se chama resíduo do dia, que é aquilo com que a gente sonha, resíduo do dia. Então, se você teve alguma experiência com um avião, assistiu um filme, ouviu, ou ficou impressionado, ou alguém contou uma história, ou você sonha com isso à noite, não quer dizer nada, certo? Agora, os sonhos e visões, que o Senhor diz na palavra, que os seus jovens, né, seus jovens, principalmente, né, quanto aos jovens, terão sonhos, terão visões. Isso é para os servos do Senhor, para aqueles que estão na obra, trabalhando para o Senhor. O Senhor fala com eles através dos sonhos, não é? Ou o Senhor usa os sonhos de alguém para que isso ajude na obra. Você é missionário, irmão Alain? Você é missionário, é pastor? Você é o quê? Você está na obra, meu irmão? Você está na obra, meu irmão? Se você não está na obra, é resíduo do dia. Se você está então, você está afastado, né? Então, o Senhor vai falar com você na palavra, entende? Na palavra. Sonhos e revelações, assim, visões, né? Ele dá para aqueles que estão na obra, como deu, por exemplo, para Paulo agora, né, que a gente acabou de ler. Um homem, ele viu um homem da Macedônia dizendo, passa e nos ajuda, né? Ou então como o sonho do faraó, né, que serviu para quê? Serviu para colocar José no governo do Egito, entende? Então isso se chama resíduo, o que está acontecendo com você, né? No entanto, você deve buscar o Senhor, com toda certeza, o Senhor quer você de volta. Aí sim, voltando no relacionamento com o Senhor, aí o Senhor vai fazer o que? A maneira que ele achar melhor, né? Vamos lá, então. Então, qual é a história que nós estamos ouvindo aqui? Estamos ouvindo que Israel está exilado, né? Então, lá na Babilônia, eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles estão muito tristes, né? E, no entanto, os babilônios pedem para eles entoarem os cânticos de Sião, para que eles possam ouvir, entoar os cânticos de Sião. Cante para nós. O que vocês cantam lá em Sião? Sim, 137. Aí eles respondem, como, porém, nós poderíamos cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Onde estamos numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. Então, Jerusalém aqui representa o Senhor, né? Representa a presença do Senhor. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam, desnudai-a, arrasai-a até os fundamentos. Então veja, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio, destruiu Jerusalém e levou o povo cativo, não é? Acho que é daquela vez que ele deixou só os doentes e fracos, ele deixou ali, né, em Jerusalém, e pôs um próprio judeu como governador sobre os que ficaram. Pode ser dessa vez. Então, filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Então esse é o coração, essa é a alma deles, arrependidos quando estão lá cativos na Babilônia. Veja que há arrependimento, há ira, há raiva, não há aceitação. No entanto, eles estão lá porque escolheram. Quando nós escolhemos,
nos afastar do Senhor, sair da presença do Senhor, virar as costas para o Senhor, nós colhemos a consequência disso, não é verdade? Se nós saímos do Senhor, imediatamente nós passamos para o outro Senhor. Isso provoca a ira de Deus, provoca o zelo de Deus, que nos ama, nos tornou seus filhos. Deus fez de nós filhos dele, filhos dele. Como é então que nós vamos nos afastar dele? Né? Então nós estamos escolhendo que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos traga de volta, não é? O Alan, esse é um bom salmo para você meditar, Alan. O Salmo 137, para você meditar. Está bem, meu irmão? Vamos para Provérbios 17, 16. Provérbios 17, 16. De que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Então, de que adianta riqueza sem sabedoria? De que adianta riqueza sem saber como administrar? De que adiantam riquezas nas mãos do insensato, daquele que não tem em si o que Deus quer que faça com as riquezas? Ele não deseja adquirir sabedoria, ou seja, ele não deseja adquirir o Senhor, não deseja um relacionamento estreito com o Senhor, né? Vamos para o Velho Testamento, nós estamos onde? Estamos no... Eu marquei aqui onde a gente parou, né? Estamos em 1 Reis 18:41. 1 Reis 18:41. Obrigada por perguntar, Orenilda. Tô melhor do que ontem. Melhor do que ontem, graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Melhor do que ontem. É que eu não consigo achar uma posição boa, sabe? Ai. Vamos lá. Mas isso, por exemplo, né, gente, o que eu tô falando aqui para vocês, a gente tem o que a gente escolhe, né? Por exemplo, eu estou com muitas dores na coluna. Por quê? Por causa do sedentarismo, por causa da desobediência. Porque eu já comecei com dor na coluna. Teve uma vez que teve que ir até fisioterapeuta na minha casa, porque eu não conseguia nem sair para ir na fisioterapeuta. A fisioterapeuta ia na minha casa, estava acamada com dor na coluna. E a fisioterapeuta deixou bem claro para mim: você tem que começar a fazer musculação, atividade física para fortalecer esse músculo aqui. Senão você vai voltar a ter essas dores, né? E aí eu fiz por um tempo, aí parecia que estava tudo bem. Parei. Então, olha só, eu escolhi desobedecer a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha saúde. Quem é a autoridade sobre a minha coluna? É a fisioterapeuta que o Senhor mandou. Então, ela falou por Deus na minha vida e eu desobedeci. Então, agora eu estou colhendo, não estou colhendo? Adianta eu chorar, espernear? Eu estou colhendo aquilo que eu escolhi. É isso que eu quero que vocês compreendam. Eu escolhi. Então, agora o que eu tenho que fazer? Tenho que me arrepender, voltar, pedir perdão. Aliás, estou confessando aqui a vocês, né? Porque o Senhor diz, né? Na comunhão a gente confessa uns aos outros e ali a gente recebe a nossa bênção, a força, a libertação. Então, confessando aos irmãos que por isso eu tenho dor na coluna agora, né? E tá feio o negócio. Então, já tô vendo a academia, tudo para voltar a fortalecer com musculação. Então, não é questão de estética nem nada, né? Mas é uma questão de necessidade. Necessidade. Então, meus amados, é desse jeito. Então, agora é se arrepender e voltar e obedecer, né? Então, vamos lá. 1 Reis 18:41. Então, a gente viu o que aconteceu ontem, que foi aquele maravilhoso evento, aquela maravilha tremenda que o Senhor mostrou lá no Monte Carmelo.
Então, o fogo que o Senhor mandou calcinou. Lembrei, ontem meu marido disse qual era a palavra que eu queria encontrar. Calcinou, que quer dizer, o fogo era tão ardente que reduziu a pó. Reduziu a pó. Porque quando você taca fogo apenas, numa temperatura que não é essa que vai calcinar, o fogo deixa os ossos humanos, não deixa? Os ossos humanos, os ossos dos animais, o fogo deixa, né? Brasas, não queima totalmente a lenha, né? Ficam brasas, ficam tições da lenha, não é verdade? Mas o Senhor mandou um fogo tão quente, que calcinou tudo que estava no altar. Restaram apenas as pedras purificadas pelo fogo, né? Maravilhoso, foi tremendo o que a gente aprendeu com o Senhor ontem. E aí ele disse, né, que agora digam, vocês são de Baal ou vocês são de Iavé? E o povo optou por Iavé, finalmente. Então, aí Elias disse, vamos levar agora os 450, não deixem nenhum escapar. Ele falou claramente, não deixem nenhum escapar. Pega os 450 e vamos levar até o ribeiro. E lá, todos os 450 profetas de Baal, que são israelitas, foram degolados. Veja, eles escolheram, né? Eles escolheram também, porque eles sabiam muito bem que Israel é do Senhor, Yahvé, né? E obedecendo a Jezabel, querendo os benefícios que Jezabel oferecia, resolveram ser profetas de Baal. Ou então, né, cederam às ameaças de Jezabel, né? Não sabemos qual a história de cada um deles, o Senhor sabe. São israelitas, os israelitas se entendem diretamente com o Senhor, não é verdade? Bom, então, chegamos em 1 Reis 18, 41. Em seguida, orientou Elias a Acabe. Elias é o nosso profeta. Nós somos Elias aqui, certo? Somos Elias. Acabe é quem? Acabe é o marido de Jezabel, o rei. O rei de Israel, ele governa sobre 10 tribos, enquanto o rei Asa, da família de Davi, governa sobre a tribo de Judá em Jerusalém, né? Então Elias disse para Acabe, eis que agora você pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Então veja, ele tinha falado, não vai chover enquanto eu não disser para chover de novo. No entanto, para que a chuva viesse, para que a benção viesse, era necessário que Baal fosse expulso dali. Para quê? Para que o povo não diga, foi Baal que nos mandou a chuva. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Pode reparar, uma pessoa que fica, busca aqui, busca ali, busca lá, busca colar, pede para tudo que é lugar, para tudo que é coisa. O Senhor deixa sozinho, deixa por conta. Então vá fazer conforme você acha melhor. Porque depois, quando tem o seu problema solucionado, aí ele não dá a glória para Deus. Aí vai ensinar você ainda depois. Vai dizer para você assim, olha, eu também estava passando por isso que você estava passando. Daí eu procurei lá determinada pessoa lá é maravilhosa, me ajudou, resolveu o meu problema, espiritualmente falando, certo? Procurei o necromante, procurei o vidente, procurei não sei o quê, procurei sei lá, gente. Não quero citar nomes que possam reportar à mente de vocês alguma religião. Não estou falando de religião, estou falando de busca de falsos deuses. Não precisa ser necessariamente frequentando um lugar onde se reúnem pessoas que seguem qualquer tipo de religião. Mas eu estou falando da busca do seu coração, de não ser verdadeiro, buscar ao Senhor Jesus, buscar tudo que é lugar, tudo que é coisa que ensinam. Não, me ensinaram a fazer uma simpatia, vou ensinar você. Faz essa simpatia aqui, ó. Me curou, vai curar você também. Então aqui também em Israel, nesse tempo, o Senhor não ia mandar chuva enquanto não tivessem certeza que a chuva vinha do Senhor.
porque senão eles diriam, não, quem mandou a chuva foi Baal. Então agora Elias diz para Acabe, Acabe, pode voltar para o seu palácio tranquilo, pode subir, pode comer, pode beber, porque agora a chuva vai voltar. Já ouço o barulho da chuva. Que lindo, né? Já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para o seu desjejum, então tudo isso aconteceu, gente, ó, durou a noite toda, durou a madrugada toda, porque quando chegou a hora de Elias clamar ao Senhor para que mandasse a chuva, já era que hora? De noite, porque o sol já tinha se posto, né? Então os sacerdotes de Baal passaram o dia, desde manhã, o dia inteiro, clamando, buscando, dançando, cultuando, se autoflagelando. Cada um tinha uma faca, com a faca se cortavam para derramar o seu sangue para Baal e nada. Quando o sol se pôs, quando as trevas chegaram, aí Elias disse, gente, eu vejo isso claramente, quando as trevas chegaram, ou seja, quando o público das trevas chegou, né? O público espiritual das trevas chegou, aí o Senhor agiu, disse, é agora. Entendem? E aí eles passaram a madrugada toda nesse evento, né? Com certeza, aqui não diz, mas com certeza Elias pregou para todo o povo, exortou todo o povo, corrigiu todo o povo, levou lá também os profetas de Baal para serem executados na beira do ribeirão, né? Então tudo isso demandou muito tempo. Agora já está amanhecendo. Então Elias está sem comer desde ontem de manhã, ou quiçá até a outra noite, né? Até agora. Então veja que é necessário que a gente tenha domínio sobre essa questão da nossa alimentação também. Ter domínio. O Senhor acabou de nos mostrar nas últimas lives que Paulo ficou também sem comer, né? Deve ter feito o desjejum na casa de Lídia, ou não sei se foi orar primeiro para depois fazer o desjejum. Se isso aconteceu, ele pode ter ficado 36 horas sem comer, porque ele foi preso e tudo mais, depois que foi comer lá na casa do carcereiro, né? Então, gente, nós temos que ter domínio sobre isso, é importante, sobre a alimentação. Aprender a nos controlar, aprender a comer apenas o suficiente, apenas o que é necessário, deixar de ser gulosos, né? Da nossa boca não pode sair uma frase, por exemplo, eu não posso ficar sem comer, eu não consigo ficar sem comer. Pois essas histórias que nós estamos ouvindo aqui, esse é o jejum verdadeiro. Esse é o jejum. Não é o jejum que você proclama. Vou fazer um jejum por causa de tal motivo para Deus me ouvir. Isso é sacrifício. O sacrifício já foi feito pelo Senhor Jesus. Você não precisa fazer. Você não precisa se sacrificar, né? Mas esse jejum aqui, que é o jejum que acontece de uma maneira voluntária, porque a circunstância nos leva a jejuar, esse sim é o jejum que agrada ao Senhor. Por quê? Porque é o jejum que não nos impede de prosseguir na obra, como aqui o jejum de Elias. Elias está sem comer, e não é de agora, faz tempo. Provavelmente umas 36 horas sem comer, não é? E agora ele disse para Acabe, pode ir. E enquanto Acabe caminhava para o seu desjejum, amanheceu, né? Elias subiu ao cume do Monte Carmelo. Ele voltou para o Monte Carmelo, porque eles desceram do Monte Carmelo para exterminar os profetas de Baal lá na beira do ribeirão, né? Então agora ele volta lá para o Monte Carmelo, se prostra, inclina-se até o chão e coloca o rosto entre os joelhos. Veja, o rei Acabe foi tomar seu desjejum, e Elias? E Elias? Foi também? E Elias? Tem algum corvo aqui trazendo comida para ele?
trazendo carne seca, trazendo pão para ele? Tem algum? Não. Elias ainda não foi comer. Volto a dizer, nós temos que ter domínio sobre essa questão da comida. Isso não pode nos limitar, até porque estamos nos aproximando do tempo da perseguição e nós temos que ser umas pessoas que têm controle sobre o seu estômago. Senão, o nosso estômago será o primeiro a nos levar, não é? Então ele foi para o Monte Carmelo e lá ele se inclinou até o chão e colocou o rosto entre os seus joelhos. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Como é isso, Senhor Jesus? Inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Como é isso? Ele ficou de cócoras? Como que vocês entendem o que é isso que ele fez? Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se. Prostrar-se é... Acho que ele se sentou, né? Inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Eu entendo que ele deva ter se sentado, né? Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Veja, há um rapaz que acompanha Elias. Isso antes não tinha sido dito a nós, né? Então agora, eu não sei se esse servo chegou agora também, se agora é posição fetal, só que ajoelhado. Ah, isso, deitou de lado então? Pode ser mesmo, Ângela. Porque eu não estava compreendendo isso aqui, como é que ele fez isso? Será que ficou de cócoras? Será que sentou? Mas pode ser isso que você está falando, né? De joelhos. Que interessante. Verdade, Ângela. Inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ele disse para o seu servo: agora sobe e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não tem nada lá, meu senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Então, 7 vezes venha me manter atualizado, né? Atualizado. E na 7ª vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe. Vai lá no rei Acabe. Prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Então, aqui Acabe deve estar fora do palácio, né? Ele deve ter alguma casa ou algum lugar ali que ele foi tomar o desjejum. Então, Elias está falando, né? Vai lá e avisa o rei Acabe. Pega o seu carro e vai. Pega o seu carro e vai. Porque senão a forte chuva vai impedir você de ir. Verdade, né, irmão Márcio? Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel, que é onde é o palácio dele. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias. E Elias, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho, até as portas da cidade de Jezreel. Quando fala aqui, gente, quando fala aqui que o Senhor veio a Elias com força extraordinária, é King James, Pablo, com força extraordinária. Olha que interessante, né? Prendeu sua capa com o cinto. Então, a capa, gente, é um tipo de túnica, né? Pro frio, né? Então, ele pôs o cinto por cima, né? Prendeu para a capa não atrapalhar. Prendeu com o cinto
e, olha só, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho. Então, vocês se lembram de alguma coisa quando vocês leem isso? Vocês se lembram de quê? De quem? De quem? Quem fez isso também? Vocês se lembram? Que a gente ficou um tempinho falando, né? Como se deu isso? Como aconteceu isso? Como é que foi? Quem? Vocês se lembram de quem? Olha só, Acabe pegou o carro, né, com seus cavalos ou mulas, não sei, que são os animais poderosos que o rei tem, né? E aí o que aconteceu? Olá, Cláudia, tudo bem? Então ele Acabe pegou esse carro com os cavalos e ó, a chuva tá vindo, gente, uma tempestade. Com certeza Acabe tá falando pro seu cocheiro, o condutor, sei lá como é que se dizia naquele tempo, falando para ele: corre, 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 pisa no acelerador, porque tá vindo uma chuva muito forte, certo? E aí o Senhor vem sobre Elias com força extraordinária e Elias corre, passa Acabe, passa os cavalos de Acabe, passa na frente e chega lá em Jezreel antes de Acabe. Isso lembra vocês de quem, gente? Com quem que aconteceu isso? Não faz muito tempo que o Senhor nos contou essa história lá no Novo Testamento. Com quem aconteceu isso? De correr, alcançar a carruagem? Vocês não lembram de ninguém? Não vem ninguém na mente de vocês? Oi, Cidinha, tudo bem? Felipe, Zetinha, você, Zetinha. E Zetinha véia, Zetinha sabe tudo. Felipe, gente, Felipe. Vocês se lembram que a gente ficou falando como será que foi, né? Como será que foi? Será que Felipe foi flutuando, os pezinhos dele flutuavam, né, Gracinha? Felipe. E olha aqui, ó, Felipe viveu o que ele já conhecia. Felipe já conhecia essa história dos rolos, né? Que coisa maravilhosa. E nós vamos também viver isso novamente. Esses sinais, essas maravilhas, nós vamos viver também. Haverá perseguição? Sim, mas haverá também sinais e maravilhas. Então veja aqui Elias, ó, correndo mais do que os cavalos de Acabe. Só que Felipe correu, alcançou a carruagem do etíope, né? O etíope muito rico, que graças ao Senhor levou o evangelho para lá, né? Ele correu, alcançou a carruagem e ficou do lado da carruagem, né? Conversando com o etíope. Que coisa tremenda. E agora aqui Elias foi além. Elias passou os cavalos de Acabe. Gente, e aqui tem claro, né? Que coisa maravilhosa. Nós poderemos experimentar tudo isso. Por isso é importante a gente saber, porque se eu sei que o Senhor já fez isso com Elias, o Senhor já fez isso com Felipe, por que o Senhor não pode fazer comigo? Veja, não é porque eu quero, mas porque é necessário na circunstância que se levantou. Isso nos traz fé. Isso é conhecer o Senhor Jesus. Fé é conhecer o Senhor Jesus. Então, se eu, num momento de necessidade, num momento de angústia, num momento de perseguição, num momento que o Senhor ache útil, o Senhor pode tranquilamente fazer isso comigo. Por quê? Porque ele já fez com Elias, já fez com Felipe. Então, vocês estão vendo agora a importância de ler a Bíblia? A importância de conhecer o Senhor? Chegamos em 1 Reis 19. Então, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel. Jezabel não foi. Contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal, os 450. Quando fala para ela, olha, Elias matou os 450 profetas, é a mesma coisa de dizer para ela, os seus 450 profetas, os seus, Jezabel. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro até Elias, com o seguinte recado para Elias: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças,
se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com os profetas de Baal. Olha só, que recado, hein? Que recado que Elias está recebendo. E assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Então agora eu te pergunto, por que o Senhor fez Elias correr com esse poder maravilhoso para chegar lá? Por que essa necessidade de chegar lá tão rápido assim, correr desse jeito? Por quê? Eu penso que ele foi para pregar, né, lá, para pregar para as pessoas, para os israelitas, para trazê-los de volta para o Senhor, antes que Acabe chegasse e contassem para Jezabel. Então é por isso que o Senhor fez ele correr com extraordinária velocidade, chegar antes de Acabe. Chegou antes de Acabe. Alguma utilidade tem nisso. O Senhor, ele faz aquilo que é útil para a obra, Se for útil para a obra, o Senhor fará. Se dá frutos, o Senhor fará. Entendem? Então, ele correu com extraordinária velocidade, chegou lá antes de Acabe, com certeza pregou, né, restaurou o relacionamento dos israelitas de Jezreel com o Senhor, e depois chegou Acabe. Acabe foi até o seu palácio, encontrou Jezabel, falou para Jezabel, você não sabe o que aconteceu. Elias matou todos os seus 450 sacerdotes que você levantou para o seu Deus Baal. Então Jezabel imediatamente manda um mensageiro seu até Elias. O mensageiro vai até Elias e diz assim, assim diz Jezabel, o profeta de Jezabel, o mensageiro de Jezabel. Assim diz Jezabel, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com tua vida o que você fez com os profetas. Então aqui, veja bem, ela está decretando também aquilo que vai acontecer com ela, né? Porque ela quis demonstrar o seu poder e falou que não era necessário. Ela falou, se até amanhã você não estiver morto, que os meus próprios deuses, né, os meus próprios falsos deuses, causem em mim os maiores sofrimentos, as piores desgraças, se até amanhã de manhã você não estiver morto. Então ela mesma decretou aquilo que vai acontecer com ela, né? Isso também serve para nós, é uma grande lição para nós aprendermos a não falar aquilo que não está sendo necessário ser falado. Vocês estão compreendendo? Por exemplo, ontem mesmo eu tive uma experiência. Ontem eu tinha que ir lá ver a academia para mim, para começar musculação para fortalecer as minhas costas. E aí o moço, conversando comigo no WhatsApp, o moço falou assim, passa aqui para você conhecer a academia, né? Aí eu escrevi na mensagem assim, pensei na minha cabeça, eu vou para a igrejinha à noite, né? 6h30 eu tenho que estar na igrejinha, então antes de ir para a igrejinha eu passo lá, né? Então eu ia escrever assim para o moço, eu vou passar aí ainda hoje, né? Gente, eu escrevi no WhatsApp, eu vou passar aí ainda hoje. Aí o espírito me constrangeu. Por que você tem que dizer pro moço que você vai passar hoje? Hoje. Por quê? Para você assumir um compromisso que você não vai poder cumprir? Por quê? Aí eu apaguei. Aí eu escrevi assim, passarei sim, obrigada. Aí ele respondeu, ok, até lá então. Pronto. O que aconteceu? Não consegui passar lá. Porque nos atrasamos, aconteceram outras coisas, não dava tempo, tinha que ir direto para a igrejinha. Muito trânsito também aqui em Sorocaba, tive que ir direto para a igrejinha, não deu para passar lá. Ainda falei para minha mãe, quando a gente sair da igrejinha, que é a academia até às 10,
Mãe, quando a gente sair da igrejinha, umas 7h30, a gente passa na academia para conhecer, se der, né? Se Deus quiser. Então nós temos que nos policiar. Aí quando a gente chegou lá, estava tendo lá na igrejinha do Vila Flora uma apresentação lá de um palhaço num palco lá para levantar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Aí eu falei, mãe, vamos ficar um pouquinho para assistir? A gente ficou lá um pouquinho. Daqui a pouco minha mãe queria comprar cachorro quente. Daqui a pouco a gente passou lá no meu filho para levar cachorro quente para ele. Não sei o que, foi aquilo. Cheguei aqui em casa, já era 10 horas da noite. 10 horas da noite. Então vocês estão compreendendo, gente? Nós não precisamos dizer aquilo que não é necessário. Eu vou passar aí ainda hoje. Por que que você vai assumir um compromisso que você não vai conseguir cumprir para que o diabo possa ir acusar você lá e dizer que você não tem palavra? Vocês estão compreendendo? Isso é muito importante para o nosso lado também, que nós compreendamos isso. Não fale, não assuma compromissos. Compromissos são votos, assumir responsabilidades. Não é, doutor Diogo? Doutor Diogo é advogado? É advogado, doutor Diogo? Então vocês estão compreendendo, gente? Isso é muito importante. É advogado. Aí, tá aí o nosso irmão, doutor Diogo. Não é, doutor Diogo? A coisa mais triste que tem é a pessoa assinar um contrato, depois dizer, eu não sabia, eu não vi, eu não tinha entendido, não tinham me explicado, não deram para eu ler, né? E você assumiu o compromisso? Assumi, mas eu não sabia. Alguém pode dizer isso, doutor Diogo, depois que assinou? Depois que assinou, pode chorar, espernear o quanto quiser, não é? Tá assinado, não é verdade? Se aquela assinatura é reconhecida como sua, você pode chorar, espernear o quanto você quiser. Assinou e pronto, né? Eu tava lá agora mesmo, levei minha mãe minha mãe teve internada agora, né? E me deram um papel lá para assinar no hospital. 3 papéis, na verdade. Um papel era dizendo negócio de contraste lá, que eu aceitava que minha mãe, se fosse necessário contraste na tomografia, que eu aceitava que minha mãe recebesse esse contraste, coisa que eu não entendo, não sei o que significa, não sei o que quer dizer isso. E a moça veio para assinar tipo um tablet, não sei como é que chama, tipo um tablet assim, aí tinha o contrato no tablet lá, e assim você assina com a canetinha, né, no tablet assim. E ela leva o tablet embora. Aí eu falei para ela assim, moça, tem como você imprimir e trazer para mim? Tem sim, a senhora assina aqui que eu vou lá e imprimo. Moça, eu não queria ser assim chata, mas teria como você trazer antes? Porque eu não tô entendendo o que eu tô assinando aqui. A moça não gostou, mas ela foi lá e trouxe. Vocês estão vendo, gente? É por causa disso que a gente assume muita besteira. O que a moça vai pensar? O que a moça vai pensar? Que mulher chata, que mulher isso, que mulher... A moça pode pensar o que ela quiser, o que me importa é o que Deus vai pensar de mim. Importa que Deus pense, essa daí eu posso confiar. Eu posso confiar, porque ela não se importa com o que os homens pensam. Ela se importa com aquilo que realmente interessa. A moça não gostou muito não, mas foi lá, imprimiu e trouxe para mim o papel. Eu li, eu não tô com pressa, tô no hospital, esperando para ser atendido. Eu li, depois que eu li, concordei, assinei, e ainda teve um papel lá que ela trouxe que eu não concordei. Aí eu falei para ela, eu vou assinar esse, mas eu vou escrever aqui embaixo a observação que eu não estou concordando com determinada questão. Aí ela falou assim, a senhora pode escrever, não vai mudar nada. Eu falei assim, não vai mudar nada para você, mas se a gente precisar ir a termo, né, como se diz, com isso, aí vai mudar alguma coisa, de alguma valia vai ter, porque você não vai poder dizer que eu sabia, tá assinado aqui, você sabia, pois eu observei aqui, com tal questão eu não concordo, compreendem? Então, amados, vejam bem, tudo isso eu tô dizendo pra gente entender, e aí tinha no tablet lá coisa que ela não imprimiu, coisa nova lá, eu falei vou tirar uma foto do tablet, Então, amados, não se importem com o que as pessoas estão falando, achando, pensando. Se for assim, no tempo da perseguição, você vai ser um alvo fácil.
Você vai tombar fácil, vai tombar fácil. Se você se preocupa com o que os homens pensam, o que os homens acham, o que os homens isso, com a cara feia dos homens, você vai tombar fácil. Não precisa se elaborar uma estratégia muito cheia de coisa para poder pegar você. Compreende? Basta olhar feio para você, pronto. Você já se entrega. Então aqui, gente, eu tô falando tudo isso para que a gente compreenda o que está acontecendo aqui com Jezabel. Ela está dizendo, mandou o mensageiro levar lá para Elias, né, David? Mandou o mensageiro levar lá a mensagem lá para Elias. Tinha necessidade dela falar isso? Que os deuses me castiguem com as piores desgraças, se até amanhã de manhã eu não matar você. Tinha necessidade dela falar isso? Ela poderia dizer que os meus falsos deuses me castiguem se eu não matar você. Até isso eu aconselharia ela a não dizer. Mas pelo menos ela não estaria dando uma data. Então aqui ela decretou a sua própria sentença, porque ela deu total legalidade para o próprio Satanás, que é o senhor dela, fazer com ela as piores desgraças. E você vai ver isso no futuro. Você vai ver como essa palavra dela aqui vai se cumprir contra ela mesma. Então, amados, não falem aquilo que não há necessidade, não assinem aquilo que vocês não sabem, não assumam compromisso. A sua boca é o seu poder. O que você verbaliza é o seu poder, igual o Senhor. O Senhor Deus fala e pronto, se cumpre. Então, quando sai da boca do Senhor, o poder saiu. Esse poder vai efetuar alguma coisa. Então, assim também nós. Quando nós falamos, o poder sai da nossa boca e vai surtir algum efeito. Se for alguma coisa que Deus está desaprovando, com certeza a correção virá contra nós. Não é verdade? Muitas vezes dando legalidade para o diabo. Isso é terrível, gente. Né? E assim que Elias recebeu o aviso de Jezabel, ele fugiu para salvar a sua própria vida. E ele foi para Berseba. Berseba pertence a Judá. Ali ele deixou o servo dele. Veja, ali diz, pertence a Judá. Então ele passou para a jurisdição do rei Asa, né? O rei Asa, ele governa em Jerusalém sobre a tribo de Judá. Ele correu para lá. Deixou o servo lá sob os cuidados de Judá, certo? Debaixo da proteção de Judá, para que o servo não fosse morto por Jezabel. E aí, quanto a ele, o próprio Elias, ele fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. Quanto à alimentação que a gente estava falando, agora eu acredito que correndo mais rápido do que os cavalos de Acabe, chegando antes de Acabe lá em Jezreel, pode ser que ele tenha comido alguma coisa em Jezreel, mas também pode ser que não, porque ele estava no afã de falar logo com os israelitas, ele não tem tempo para perder. Acredito eu que se ele comeu, gente, foi alguma coisa rápida demais. Por isso eu estou dizendo, nós temos que ter domínio sobre nós mesmos com relação à alimentação. Você consegue ficar 2 dias sem comer? Você fica bem? 2 dias sem comer? Fica? Ou, eu passo mal, abaixa a minha pressão, a diabetes sobe, olha só. Então, nós temos algumas coisas a trabalhar na nossa saúde, não é? Para sermos servos mais úteis para o Senhor, precisamos estar com o templo do Espírito, né, adequado, não é verdade? E domínio próprio, com certeza, né? Como é que o Senhor pode nos mandar para uma missão se a gente não tem domínio próprio? Lembra do provérbio que diz: quando você se sentar à mesa em um banquete e você perceber que você é glutão, passe a faca no seu próprio pescoço, porque é melhor do que você ir lá e dar um mau testemunho, né, a respeito de Deus. Porque quem vê isso vai falar, Deus não alimenta isso. Não é Deus que você serve, menina? Você aí que tá comendo igual uma louca?
Você serve a quem? Nós servimos aqui a Baal, Astarote, Camus, Azerá. E você? Que divindade você é? Qual entidade você serve? De onde você vem? Para onde você vai? Ah, eu sou do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus? Olha só. Os nossos falsos deuses não nos deixam passar fome. O seu Senhor Jesus não alimenta você? Nós estamos aqui finos e elegantes, degustando desse banquete. E você parece uma doida desvairada nesse banquete. Gente, não tem coisa mais feia, não tem coisa mais feia, não é feio, é horroroso. Eu tenho uma figurinha que fizeram de mim, né, fazendo auditoria no restaurante, eu falando assim, né, com a figurinha, eu bem com essa cara assim, que eu faço aqui pra vocês, eu faço pra eles lá também, né, bem com essa cara, tá escrito, eu falando bem assim na figurinha, né, não tá feio não. A pessoa pergunta pra mim, né, tá muito feio, Ideal? Não tá feio não. Ah, não tá feio não, tá horroroso. Claro que eu falo brincando, né? Então, gente, não tem coisa mais horrorosa. Não é doutor Diogo que frequenta os lugares mais requintados, não é? Doutor Diogo. Não é verdade? Não tem coisa mais feia do que você tá num coquetel, um evento, alguma coisa assim. Aí tem a mesa, né? Todo mundo vai comer de pé, né? Aí tem a mesa lá, que estão as coisas gostosas, tudo lá, e as pessoas ficam comendo, ficam conversando na frente da mesa, gente. Gente, não tem coisa mais horrorosa que isso. Oi, Marcelinha, não é doutor Diogo? Doutor Diogo deve frequentar essas coisas, né? Tem lá a mesa do coquetel, tá na mesa do coquetel, e a pessoa tá onde? Tá aqui, ó, na frente da mesa do coquetel. Ai, fulano, então, nem te digo, e pega outra coisa pra comer. É, fulano, não sei o que. Gente, e as pessoas atrás, querendo chegar na mesa e não consegue. Porque as pessoas estão ali, conversando na frente da mesa, não tem a capacidade de pegar um salgadinho e comer pra lá, enquanto conversa, depois vem e pega outro. Gente, nós precisamos ter domínio sobre a nossa fome. Não podemos ser dominados pela fome, muito menos pela gula. Muito menos pela gula. Não é porque é uma coisa gostosa que eu tenho que comer 10. Tem que comer 10, tem que comer 15. Tem que levar na bolsa para comer mais lá em casa. Gente, tenha um domínio próprio. Tenha um domínio próprio, isso é importante. Então vamos lá. Tenham não, né? Tenhamos, né? Tenhamos. Eu também, né? Então, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Então, ele deixou o moço que o servia, né? Bom dia, Renatinha linda. Deixou o moço que o servia lá no território de Judá, né? Sob os cuidados de Judá. E aí depois ele fugiu. Ele caminhou um dia pelo deserto. Caminhou. Outra coisa, gente, que nós precisamos ter também é desprendimento para essas coisas. Ô, minha irmã, você pode ir lá na casa do fulano? Ah, onde que o fulano mora? É lá, fica 2 quilômetros daqui. Ah, não. Como é que eu vou a pé? Gente, nós acabamos de ver aqui Elias caminhar 15 quilômetros, né? Que a gente viu ele saindo do ribeiro lá que secou, indo até Berseba para ser sustentado pela viúva. Ele caminhou 15 quilômetros. Quantos quilômetros caminhava o Senhor Jesus aqui na terra? Quantos quilômetros caminhava o Senhor Jesus? E o Senhor disse bem claramente para nós: nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Então, se eu digo assim, eu só vou se for de carro, nem de ônibus não vou. De ônibus eu não vou, só vou se for de carro. Se tiver carro eu vou, se não tiver carro eu não vou. Então você está sendo maior do que o seu próprio Senhor, o seu Senhor ia a pé. Gente, tudo isso nós precisamos hoje nos arrepender e entregar no altar do Senhor. Dizer, Senhor, me dá força de arrependimento. Vou começar uma caminhada, vou começar a me cuidar, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do templo do Espírito. O templo do Espírito, exatamente, Marcos. O templo do Espírito, gente, é o veículo, é o nosso veículo, o templo do Espírito é o nosso carro.
é o nosso carro. E o Senhor deu para todos nós uma Ferrari. Para todos nós, o Senhor deu uma Ferrari. Agora, como é que tá essa Ferrari? Que nem eu. Tá com o eixo quebrado, né? O eixo tá quebrado da Ferrari. Então agora eu tenho que me arrepender, consertar e continuar, né? A questão da alimentação também. A alimentação é o combustível do seu carro, né? Que combustível que você põe? De que adianta você ter uma Ferrari e colocar na Ferrari gasolina batizada? Gasolina com água? A Ferrari vai andar? Vai, tossindo, parando, dando problema no motor, mas anda. E assim estamos nós, por causa da alimentação. Olha, hoje o Senhor tá pegando pesado com a gente, hein? É bom a gente se corrigir. Porque aquilo que o Senhor já falou, ele não costuma falar de novo, não. Ele costuma vir saber como é que tá. Ô Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Precisamos realmente, Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus. Então Elias, depois de tudo isso, ele caminhou um dia pelo deserto. E foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, foi descansar. Essa giesta é uma espécie de arbusto, e ali ele orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Por que ele diz não sou melhor que os meus pais? Ele está dizendo os meus pais profetas, né? Os profetas que vieram antes de mim. Não sou melhor do que eles, Senhor. Pode me matar agora, pode me desligar, tira minha vida, quero me entregar. Por quê? Porque ele não quer morrer na mão de Jezabel. Por isso que ele fala isso para o Senhor. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira minha vida agora, né? Ele não quer morrer nas garras de Jezabel. Daí ele se deitou e dormiu ali mesmo, sob esse arbusto. Mas eis que um anjo o tocou e disse para ele: levante, Elias, e coma. Gente, eu tô para dizer para vocês que é agora que Elias vai comer, viu? Agora que Elias vai comer. Tô para dizer isso para vocês. Imagina, ele comia a carninha e o pãozinho que os corvos levavam, né? Será que ele comia, gente, até a barriga ficar dura? Com certeza não, né? O Senhor estava preparando ele para a missão. Certeza que o Senhor estava preparando ele para a missão. Ah, Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Sabemos, temos certeza no nosso coração que o Senhor está aqui conosco. O Senhor vem ministrando essas palavras a nós, vem nos preparando. O Senhor vem nos chamando a cada um pelo nome. Senhor, nós somos constrangidos pelo seu amor, Senhor, constrangidos pelo seu ensino, constrangidos, Senhor, por suas misericórdias. Senhor, não temos nos comportado adequadamente, não temos tido domínio sobre a alimentação, não temos tido domínio sobre a gula, não temos, Senhor Jesus, condições de dizer: Senhor, se o Senhor nos enviar, podemos ficar 2, 3 dias sem comer. Isso não vai nos impedir. Senhor Jesus, vai impedir, sim, Senhor. Se o Senhor também nos mandar a pé, Senhor Jesus, isso também será um impedimento para nós. Mas, Senhor, agora, nesse momento, nos arrependemos. Colocamos nos teus pés, Senhor Jesus, a nossa condição. Somos fracos, frágeis, mortais, e a nossa alma, Senhor, aprendeu a viver no conforto desse mundo diabólico. Senhor, restaura, Senhor, esse veículo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a cuidarmos de nós mesmos. Senhor, e que sejamos esse veículo adequado para o Senhor usar, principalmente agora, no tempo que se aproxima. Senhor, nós te amamos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê força, arrependimento que gere frutos, em nome de Jesus. Amados, a partir de amanhã vamos perguntar aqui uns para os outros: você fez uma caminhadinha? Você se alimentou bem? Né? Vamos nos ajudar nesse sentido também. Estamos aqui para ter comunhão, para nos ajudarmos, né? Então agora Elias vai comer. Senhor Jesus, agora Elias vai comer. Isso que o Senhor está falando é para nós, gente. Isso é no tempo de Elias. No tempo de Elias, E agora o Senhor mudou? O Senhor é outro agora? Agora o Senhor mudou?
Ele é diferente agora, gente? O Senhor é diferente agora? Nesse tempo, o Senhor era assim. Ele tinha esse caráter. Agora não tem mais? Agora o Senhor mudou? Amados, nós precisamos conhecer melhor o Senhor a quem nós servimos. Precisamos conhecer melhor. Muito bem. Tô querendo dar um jeito de silêncio, que eu fico me incomodando com as coisas que não interessam, né? É minha mente, ó, querendo me azucrinar minha ideia e me tirar aqui da concentração do Senhor. Vou falar igual o nosso pai Davi nos ensinou. Minha alma tenha modo de gente. Minha alma se aquiete, minha alma. Se concentra no Senhor, onde interessa. Chega. Muito bem. Então, estamos agora em 1 Reis 19, 5. Então ele deitou ali, debaixo desse arbusto, depois de caminhar um dia no deserto, e dormiu, muito cansado, né, gente? Dormiu, pode ter dormido também de fome, fraqueza. Então veio o anjo, um anjo veio e o tocou. Oi, irmãos, melhorou minha costinha? Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó, 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 ó. Obrigado, Senhor Jesus. Então ali ele se deitou e o anjo veio, tocou nele e disse para ele: levante-se, levante-se e se alimente. Levante-se e se alimente. Mas olha só, levante-se, né? Levante-se, tá? Não vai comer deitado, não. Levanta. Meu Deus do céu. Então ele abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quentinho. Oh, Senhor Jesus! Tinha um pão quentinho ali, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com aguinha fresca. Gente, olha o que o Senhor está servindo, Elias. Oh, Senhor Jesus, não é pão seco. Olha o carinho do Senhor, Senhor Jesus. Olha o amor do Senhor. Olha o amor do Senhor. Olha bem. Um pãozinho quentinho, um pãozinho quentinho, que foi assado. É aquele pão mais gostoso. Amados, fiquem nos corações. O servicinho de vocês aqui é os corações. Façam o trabalhinho de vocês, que é os corações. Não percam a oportunidade de ter galardão. Mandem os corações, porque os corações trazem pessoas para cá. Olha o carinho do Senhor. Tô igual aqueles Muppet Show. O caco do Muppet Show. Ó. Eu não podia fazer isso aqui, gente. Eu não podia fazer isso aqui. Eu não podia fazer isso aqui. Cantai, pois a vitória é ganha. O inimigo afundou-se no mar. Vencidas as barreiras que nos impediam, entremos na terra de Canaã. Aleluia. Doutor Diogo vai se escandalizar. Ele vai falar: é a última vez que eu apareço aqui. Amadinhos do Senhor Jesus, olhem o carinho do Senhor. Ô, Leilinha linda, olha o carinho do Senhor. Olha o pãozinho que o Senhor deu para Elias, gente. Não é um pão asmo, não é qualquer coisa. Ó, trouxe comida para você e água, beba. Não! Falou para ele: sente-se, Elias, você vai ceiar com o Senhor, Elias. Gente, o Senhor levou o pãozinho mais gostoso que a tecnologia da época conseguia fazer, porque não vai escandalizar o Elias também, né? Ou não sei, né? Esse pãozinho aqui, quem é que fez, gente? Quem é que fez esse pãozinho? O Senhor. Vocês se lembram lá na areia, né? Na areia da praia, o Senhor esperando Pedro, que além de voltar lá para fazer o que não era para fazer, né? Voltar a pescar, levou ainda os irmãozinhos junto com ele. E daí, quando ele veio, né? O Senhor falou assim: vocês estão com fome? Venham comer, venham comer. Eu fiz aqui peixe assado, coisinha boa, venham comer. Olha, aqui
É o próprio Senhor. Eu tô falando, gente, o Senhor, ele gosta de gastronomia, viu? Ah, gosta. O Senhor gosta de coisa boa. Ele gosta do melhor dessa terra, né? Então, olha, ele fez o pãozinho mais gostoso. Um pão quentinho, quentinho, tá bom? Um pão quentinho que foi assado sobre pedras em brasa. Gente, que maravilhoso! E uma vasilha de água bem fresquinha. Nós estamos no deserto, tá? Estamos no deserto. E uma vasilha de água bem fresquinha. Elias, senta para você comer com o Senhor. E daí Elias comeu, bebeu e deitou de novo. Ah, Elias, mal educado você, hein, Elias? Mal educado. Comeu, bebeu e virou as costas para o Senhor. Então o anjo do Senhor veio uma segunda vez. Ó, precisou voltar. Ah, Elias, precisou voltar. Tocou nele de novo. Elias, acorda, cai na real, Elias. Grande é o teu galardão no reino. Abre-se teu olho, Elias, enxergue. Saia dessa esfera terrena, Elias. Grande é o teu galardão no reino. Não vai ser por causa de besteira que você vai perder esse galardão, hein, Elias? Por favor. Acho que aqui é o anjo de Elias, né? Imagine o que o nosso anjo deve falar, não, gente? O que o nosso anjo deve falar? Ah, Senhor, tem misericórdia da Idelma, Senhor. Ela não sabe o que diz. Então aí veio o anjo lá e disse assim, tocou nele de novo. Ah, Elias. Acho que o anjo tem vontade de falar assim, Elias. Levanta, Elias, come. A viagem que você vai fazer é longa. Agora o anjo tá bravo. Esse anjo aqui é o próprio Senhor, né, gente? A palavra diz assim, o anjo do Senhor, não é os anjos do Senhor. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Esse anjo é o próprio Senhor, né? É o próprio Senhor que quer fazer a nossa guarda, né? O nosso cuidado, estar conosco. Eis que estou contigo. Gente, o Senhor, ele tem muitas manifestações, né? Muitas manifestações. Ele se manifesta como ele quiser. Como ele quiser, não há impedimento para o Senhor. Ele se manifesta como uma folha que cai, ele se manifesta de muitas maneiras, como ele quiser, né? Então aqui é o próprio Senhor. E agora ele tá bravo, tá bom, Elias? Agora ele tá bravo. Que palhaçada é essa? Comeu meu pão quentinho, mais gostoso que eu fiz, tomou minha aguinha fresquinha, virou pro lado e deitou de novo? Ah, não vou aceitar não. Fez o Senhor voltar lá. O Senhor voltou lá, mas voltou bravo, viu? Então Elias se levantou, terminou de comer, né? Terminou de beber e fortalecido com esse alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Esse monte Sinai lembra alguma coisa? O que aconteceu nesse monte Sinai? Lembra de alguma coisa? Veja bem, esse pãozinho quentinho e gostoso que o Senhor fez, sustentou ele por 40 dias. Exatamente, irmão Rogério. Moses, como é que é lá em hebraico, como é que fala? Moshe? Uma coisa assim, né? Então, esse pãozinho do Senhor, o pãozinho do Senhor sustentou ele por 40 dias. É claro que isso é algo sobrenatural, né? Sobrenatural. Mas esses 40 dias aqui é os 40 dias do Senhor, o próprio Senhor no deserto, né? É os 40 dias os 40 anos de Moisés, né? E por aí vai. Então, são códigos do Senhor, né? São códigos do Senhor. São códigos do Senhor. Então, ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus.
Ó Senhor. Ali ele entrou em uma caverna e passou a noite. Gente, ele teve que viajar 40 dias. 40 dias para chegar no Monte Sinai. Foi lá que o Senhor mandou ele, para o Monte Sinai. Ó, Jezabel, Acabe estão a 40 dias de distância. 41, né? Porque ele já tinha caminhado no deserto. Jezabel, Acabe e o que lhe ameaça estão a 40 dias de distância de você. Ali ele entrou numa caverna, passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor perguntou para ele. A voz do Senhor. O Senhor perguntou para Elias: Elias, que mal lhe pergunte, o que você está fazendo aí? Hein, Elias? Hein, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Que mal lhe pergunte, Elias? Hein, Elias? Falei que o Senhor estava bravo já lá. Lá quando ele deitou de novo e dormiu, o Senhor já estava bravo lá. E continua bravo aqui. Elias só quer dormir, gente. O que é isso? É depressão? Elias, na verdade, ficou mesmo deprimido, né? Com a fala de Jezabel. Eu não sei por que aquela fala de Jezabel afetou Elias de tal maneira, gente. Derrubou ele, né? Esse mensageiro que foi levar, isso aqui é o próprio diabo. O próprio diabo afetou a alma dele de uma maneira, né, gente? Nós não podemos nos deixar afetar pelo que as pessoas falam, pelo que nós ouvimos. Gente, nós somos do Senhor Jesus, somos representantes do Senhor Jesus. Se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra nós? Me diga quem? Quem poderá ser contra nós? Nós já somos mortos. O diabo não pode nem nos matar mais. Nós já morremos. Nós já somos imortais, eternos. Eternos. O que nós vamos temer? A morte? É a morte que nós vamos temer? Como nós vamos temer a entidade morte se nós já morremos? Não faz o menor sentido, gente. Agora veja como o que Jezabel falou afetou Elias de tal maneira. Veja, atingiu a alma de Elias de uma maneira que ele entrou numa depressão, gente. Acabou com Elias. E o que foi que ela disse? Nem foi ela, foi o mensageiro dela. Como que esse mensageiro falou, gente? Como ele levou essa mensagem? Olha como perturbou a alma de Elias. E o que ele falou para Elias? Ele falou assim: olha, assim diz Jezabel. Ela está dizendo que os falsos deuses, os deuses dela, que ela prefere, ela quer que os deuses dela a castiguem de tal maneira, com desgraças terríveis, as piores desgraças, se até amanhã ela não tiver matado você. Isso afetou ele de tal maneira, gente. Eu fico pensando aqui que deve ter afetado ele, sabe o quê? Ele colocar a mente na maneira que Jezabel poderia matá-lo. A maneira, né? Os requintes de crueldade que Jezabel poderia usar para a morte de Elias, ela fazia atrocidades, gente. Essa mulher é uma mulher maligna, diabólica, ela é o próprio Baal. Ela é o próprio Baal na terra. Ela é uma mulher maligna, diabólica, cruel, capaz das piores coisas. Então, eu acredito que Elias deve ter inculcado na mente dele a maneira, né? A maneira como Jezabel poderia fazê-lo sofrer antes de realmente matá-lo. Eu acredito que seja isso. Porque ela realmente era terrível, terrível. Era uma mulher assim, como os piores aí que você pensar, Calígula, ou agora no Holocausto, né? Nós vimos coisas terríveis também, Senhor Jesus. Ela era terrível. Isso afetou Elias de uma maneira, né? Sim, foi horrível. Tive que orar de joelhos para passar aquele ataque do inimigo.
O que você está falando, Ângela? Não entendi. O que foi horrível que você teve que orar de joelho para passar o ataque do inimigo? Ah, o que a Ângela tá falando? Ah, febre. Teve febre. Tá melhor, né? Graças ao Senhor. Bom, então, meus amados, aí o Senhor diz para ele, né? Elias, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí dentro dessa caverna? Eu trouxe você 40 dias de viagem para você entrar aí na caverna e deitar e dormir, Elias. Bom, amados, vamos até aqui e vamos para o Novo Testamento. Amanhã ou na próxima live, né? Gente, ó, como a gente precisa aprender as coisas que a gente fala. Na próxima live, todas as nossas lives são marcadas para 5:30 da manhã, todos os dias, se o Senhor achar que seja útil. Mas na próxima live, seja ela quando for, nós vamos continuar com a história de Elias. Elias, o Senhor levou ele 40 dias de viagem para o deserto, e ele chegou numa caverna lá no Monte Sinai, entrou na caverna e lá ficou. Tá depressivo, Elias. Está depressivo. Ele deixou-se afetar pelo que Jezabel falou. Que isso sirva de lição para nós, né? Vamos então para o Novo Testamento, minha gente. Gente, como meu marido tá tossindo, coitado. Dá para escutar daqui. Estamos em Atos 17:10. Atos 17:10. O que está acontecendo aqui? Então, nós estamos em Tessalônica, né? Estamos indo para Macedônia, porque Paulo teve aquela visão do macedônio falando, passa aqui e nos ajuda. Então, estamos indo para lá, com Paulo, Silas, Lucas e mais pessoas. Então, estamos passando por Tessalônica. Então, em Tessalônica, tinha uma sinagoga judaica. Ele foi lá e proclamou na sinagoga, né, aos sábados, proclamava nessa sinagoga. Por 3 sábados ele conseguiu ir lá dar a palavra nessa sinagoga, né? Mas os judeus, o mundo me odeia, chegou, né? Os judeus movidos por inveja, ó, o mundo me odeia. Os judeus movidos por inveja reuniram alguns homens perversos, desocupados, e vieram agitar a população, colocaram a população contra eles, né? E eles estavam na casa de Jason, estavam hospedados na casa de Jason. Então eles conseguiram fugir, no entanto pegaram Jason, né? E Jason teve que pagar uma fiança para poder ser solto. Essa fiança aqui, gente, é coisa elevada, viu? Elevada, às vezes deixa até a vida como fiança, né? Até a vida, assim no sentido de, não sou mais dono da minha vida, agora o Estado é dono da minha vida. Essa fiança aqui não é qualquer fiança, não. Então chegamos em Atos 17:10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então eles fugiram para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Então lá em Bereia tem sinagoga. Lembrem que a gente aprendeu? Tem lugar que tem sinagoga, tem lugar que não tem. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras. Ó nós aqui, ó nós, ó nós, ó nós. Então esses bereanos eram mais nobres. Isso é Lucas falando, hein? Para Lucas, que é médico, chamar uma pessoa de nobre é porque realmente é nobre, é uma pessoa educada, é uma pessoa elevada, né, nos estudos. Então ele está dizendo assim, então eu tô falando, não estou falando por Lucas ser médico, ele é médico, ele é exibido, não, mas ele é uma pessoa de estudo, uma pessoa de estudo, dedicada aos estudos. 40k! Obrigada, amadinhas do Senhor Jesus. Obrigada, amados, pelos corações. Mandem corações. Cada 1000 corações que você manda, o TikTok traz uma pessoa para cá. E lembrem também de compartilhar a live, né? Põe o dedo na tela e segura, aí aparece uma lista e você vai enviando a live para as pessoas. Acho que a gente precisa compartilhar a live mais cedo, né, gente?
Acho que nós estamos compartilhando a live muito tarde, né? Acho que a gente precisa compartilhar a live mais cedo. Põe o dedo na tela e segura. Aí vai mandando enviar, enviar, enviar. Então eu estou achando interessante aqui Lucas dizer que os bereanos eram mais nobres. Lucas, e essa percepção de Lucas, tá? Lucas, como médico, é um homem de estudos, um homem estudioso, né? Eunicinha, vamos fazer isso, né? Porque agora a gente só tem 25 minutos e tá chamando o povo para o amém, né? Então, os bereanos foram considerados mais nobres por Lucas, que era um homem estudioso, né? Obrigada, Leilinha. E mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles receberam a mensagem com vívido interesse. Veja, são pessoas que têm interesse nas coisas do Senhor, mais do que os tessalonicenses, né? Os tessalonicenses aqui, ele está comparando com os judeus tessalonicenses, né? Que quando ele pregou nas sinagogas, olha o que fala aqui, ó, muitos gregos se converteram ao Senhor Jesus. Esses gregos já eram do judaísmo, né? Já eram convertidos ao judaísmo. E também falou de mulheres nobres, né? Falou também das mulheres senhoras da alta sociedade, também se converteram. E muitos gregos, uma multidão de gregos obedientes se converteram lá em Tessalônica. Eles estavam nas sinagogas, né? Então, veja, essa baixa na sinagoga, né, baixou muito o número de membros, né? Então, o clube foi afetado, né, na questão financeira também, não é verdade? Então, eles vieram contra Paulo, Silas, Lucas e o pessoal. Então agora ele está dizendo, agora eu estou conhecendo os bereanos. Os bereanos realmente são mais nobres, porque eles recebem a mensagem com muito interesse e se dedicam ao estudo diário das escrituras com um propósito, avaliar se tudo corresponde à verdade. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, os bereanos estudam as escrituras todos os dias com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então eles sabem julgar, quando alguém fala, eles sabem julgar. Isso vem de Deus, isso não vem de Deus, por causa do domínio que eles têm das escrituras, né, Jaque? Dessa forma, muitos dentre os judeus creram. Os bereanos são judeus. Muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. Então agora também as mulheres da alta sociedade creram, né, Marcelinha? Veja que interessante, mulheres gregas da alta sociedade e também muitos homens gregos, né? Que coisa incrível isso, não é, gente? Como o Senhor está abrindo para os gentios, né? Claro que esses aqui eles são do judaísmo, né? Se converteram, são gregos e tudo, mas se converteram ao judaísmo, estão nas sinagogas, né? Mas os bereanos, que são esses todos, eles são estudiosos da palavra. Que coisa tremenda. No entanto, quando os líderes judeus, ó, o mundo me odeia, ó, o mundo me odeia, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, o mundo me odeia ficou lá em Tessalônica, né? O mundo me odeia, gente, são os perseguidores religiosos, os perseguidores, né? Eles tinham ficado lá em Tessalônica, mas agora eles estão sabendo. Eles foram para Bereia. Então o mundo me odeia, vai fazer o quê? Rumaram imediatamente para Bereia, agitando e instigando a população de Bereia contra Paulo, Silas, Lucas e o pessoal. Vocês estão compreendendo o que é o mundo me odeia? O mundo me odeia. Vai odiar vocês também. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral,
Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Ah, Timotinho tá junto também, tinha esquecido Timotinho. Timotinho tá junto, ele já tá tendo grandes experiências, porque quer ver aonde que Timotinho entrou? Olha, Timóteo tá desde Listra, desde Filipos. Primeira experiência de Timotinho foi em Filipos. Filipos viu tudo aquilo, ó. Viu os irmãos serem açoitados. E Timotinho tá junto aqui, tá grudadinho neles, não voltou para casa não. E Timotinho é maravilhoso, né, gente? Que os nossos filhos sejam Timotinhos, em nome do Senhor Jesus. Então, aí, Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, mas enviaram Paulo para o litoral. Os irmãos que acompanhavam Paulo conduziram ele até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível, né? O mundo me odeia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, Hernandes, porque não é todo o sistema. Os sistemas são necessários, né? O que é o sistema? O sistema é um método de funcionamento, né? É um método de operação, é uma organização. E o Senhor disse que deve haver ordem e decência. Essa ordem e decência é uma organização, é um tipo de organização, ou seja, é um sistema, né? O sistema é útil. O sistema é útil. Então, quando a gente diz sistema religioso, nós temos que entender que o sistema que cuida das coisas espirituais é útil. Tem que haver um sistema, né? Porque esse sistema é que permite que a operacionalidade funcione perfeitamente e a gente avance. Então, o sistema é útil. No entanto, quando a gente diz o mundo me odeia, são pessoas que estão dentro do sistema religioso e são contra o nome do Senhor Jesus. Não é todo o sistema, né? Por exemplo, nós não podemos dizer assim, por exemplo, né, vamos usar um exemplo. As denominações são um sistema religioso, ou determinada denominação é um sistema religioso, o mundo me odeia. Não, mas pessoas que estão dentro do sistema religioso é que são o mundo me odeia. Dá para compreender? Como aqui. Você vê aqui que fica claro que o Senhor está nos dizendo, alguns judeus, né? Ele diz aqui, ó, alguns judeus... porém, os líderes judeus, né? Os líderes judeus sentiram forte inveja. Então, veja, não é todo o sistema, mas são homens que estão dentro do sistema, né? O sistema é útil, o sistema é uma organização para que tudo flua adequadamente, mas certas pessoas dentro do sistema formam o mundo me odeia. Então, o mundo me odeia está dentro do sistema, mas não é todo o sistema. Deu para compreender isso? Não é todo o sistema, né? Nós também não formamos aqui um sistema, formamos uma programação, uma organização, uma operacionalidade. Todos os dias estamos aqui às 5:30 da manhã, das 5:30 até 7:30, estamos lendo segundo um sistema, estamos seguindo uma tabela que foi criada para que haja sucesso, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é o quê? Atingir o objetivo de ler a Bíblia inteira em um ano. Então foi criado um sistema. Aqui está o sistema, a tabela, aqui está o sistema, a gente se encontrar todo dia das 5:30 da manhã, entende? Aqui está o sistema. Dentro desse sisteminha nosso aqui também tem o mundo me odeia. Às vezes você vê chegar um ou outro aí, o mundo me odeia. Você vê chegando aqui dentro do nosso sistema. Então não é o nosso sistema que podemos chamar de religioso também, por quê? Porque se refere às coisas espirituais. Estamos lendo a Bíblia, né? Então esse religioso na mente humana é buscar as coisas espirituais, vamos dizer assim. Então, aqui mesmo no nosso sistema aqui religioso, chega também o mundo me odeia. Quando chegar um aí, eu vou mostrar para você, irmão Hernandes. Eu mostro para você, eu vou falar lá, irmão Hernandes, ó, chegou aí, o mundo me odeia. Que são pessoas que vão contra o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer avançar, né? Por exemplo, várias vezes a gente tá lendo lá o Velho Testamento, chega aí um mundo me odeia e nos ofende, porque estamos lendo o Velho Testamento, né? Como se o Velho Testamento
tivesse sido retirado da Bíblia pelo Senhor Jesus. Dá para compreender então, né? Ah, agora eu consegui fazer o que eu queria. Ah, não, baguncei tudo. Estava melhor antes. Não é mesmo, Leilinha? Aqui no nosso sisteminha chega também o mundo me odeia. Então, vamos lá. E o que aconteceu? Lá em Tessalônica, de lá eles foram para Bereia, né? Aí em Bereia, Silas e Timóteo ficaram, né? E Paulo seguiu com alguns irmãos para Atenas. Com certeza Lucas acompanha Paulo, porque Lucas está escrevendo para nós, né? E enquanto Paulo esperava por seus companheiros lá em Atenas, porque isso foi o combinado, né? Isso foi o combinado. Paulo, você vai para Atenas e lá você fica esperando Silas e Timóteo. Por que Silas e Timóteo conseguiram ficar em Bereia? Não foram perseguidos? Porque Silas e Timóteo não chamam a atenção como Paulo. Paulo é muito contundente, né? Paulo tem uma orabilidade maravilhosa. Ele é... Como é que é a palavra? Ele é loquaz, tem uma oratória boa, me fugiu a palavra. Então Paulo chama mais atenção, é o mais perseguido, é ele, porque ele é o orador do grupo, né? Então ele é o mais perseguido. Então Paulo foge e os outros conseguem ficar lá, não é ousado, não. Depois eu vou... É uma pessoa que fala bem, se expressa bem, tem uma oratória boa, mas não é isso, é loquaz, ele é convincente, ele é persuasivo, daqui a pouco chega a palavra. Então Paulo esperava por seus companheiros lá em Atenas, eloquente. Ó, Everton! Esse é meu irmão Everton. Que orgulho que eu tenho dos meus irmãos. Ó, o Evertinho, gente, ó. É eloquente, minha gente, eloquente. Então, enquanto Paulo esperava por seus companheiros lá em Atenas, ele ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Ele está em Atenas. Lá em Atenas, nas ruas, tem ídolos. Nas ruas, em tudo, para qualquer lugar que você vai, tem ídolos, né? Estátuas. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com Paulo. Veja, filósofos epicureus, que devem seguir devem seguir a linha desse filósofo aqui, né? Deve ser Epicus e o outro estoicos. Epicureus e estoicos. Os epicureus eram filósofos e seguidores de Epicuro. Olha, gente, como minha mentinha funciona de vez em quando, meu coquinho funciona. Eles eram filósofos seguidores de Epicuro, famoso pensador grego, criador da tese sobre a ética do prazer, que é um sistema de valores que originalmente indicavam o caminho para uma vida de paz e satisfação por meio da busca do bem e da extirpação de certos sentimentos considerados menores e momentâneos, como paixões, dores, invejas, iras, temores. Na época de Paulo, entretanto, os ensinos de Epicuro, Epicuro, na verdade, viu? Não é Epicuro, não, é Epicuro. Os ensinos de Epicuro haviam sido adulterados e seus adeptos pregavam que o prazer, em todas as suas possibilidades, determinava o sentido da vida. Eles seguiam Epicuro, mas perverteram o que Epicuro ensinou. Olha como o homem é triste, né, gente? O homem, nós não, eles lá em Atenas, olha que tristeza. Nós não, né? Nós somos maravilhosos. A gente perverte até a palavra. O Senhor nos chama de perversos quando nós pervertemos a palavra. Senhor Jesus. Então aqui os filhos de Epicuro não seguem Epicuro, pervertem o que Epicuro falou. Epicuro tinha dito que o caminho para uma vida de paz e satisfação
O caminho de paz e satisfação é não dar valor a sentimentos que ele diziam que eram sentimentos pequenos. Olha, Epicuro muito inteligente, né? Aí Epicuro dá os exemplos: paixão, dor, inveja, ira, medo. Então Epicuro ensinava a ter domínio sobre essas coisas, e isso trazia uma vida de paz e tranquilidade. 50k! Oh, maravilha! Obrigada, amadinhos do Senhor Jesus. Estamos voltando, né? Estamos retomando, né? Onde a gente tinha parado. Veja, eu interrompi o sistema aqui, né? Fiquei 2 dias sem fazer e não tô conseguindo vir 5h30 certinho em pontinho. Então nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor. Eu, né? Eu tô sendo corrigida. Eu sinto a correção do Senhor aqui na live. A essa hora nós já poderíamos estar com 400 pessoas. Mas eu sinto a correção do Senhor aqui em mim, né? Por causa das minhas falhas. Muito bem. Então, Epicuro era assim. Gente, é importante a gente compreender, nós temos que entrar na história. Nós estamos com Paulo lá em Atenas. Para a gente compreender o que está acontecendo com Paulo lá em Atenas, a gente tem que entrar na história. Então, lá tinha os filósofos epicureus e tinha também os filósofos estoicos. Veja, são homens de estudo, né? Então, esse Epicuro que eles seguiam é um filósofo, já deve ter morrido faz tempo. É um filósofo, eles seguiam esse Epicuro, os ensinamentos de Epicuro diziam o quê? Que se o homem tiver domínio sobre os sentimentos, que ele chama de sentimentos pequenos, ele vai viver em tranquilidade e paz. O que ele chama de sentimentos pequenos? E ele tá certo. Ó, paixões, dores, invejas, iras, medos. Então, se tiver domínio, é domínio da alma, né, gente? Ó, Epicuro enxergou. Então, é domínio da alma, domínio do eu. Não é isso que Epicurinho ensinou? Domínio do eu. Mas os homens perverteram, o próprio Epicuro que eles seguem, perverteram, dizendo assim, não, essas coisas aqui são o sentido da vida. As coisas pequenas. Ainda diz que segue Epicuro. Gente, olha, é terrível o negócio. E os estoicos, Senhor? Os estoicos, por sua vez, eram discípulos de Zeno. Zeno é um outro filósofo, outro importante pensador grego, criador da filosofia da vida natural. Olha! Em que a vida deve conformar-se à lógica, ou seja, à razão da natureza. Olha, esse é abraçar a árvore. Eram, portanto, panteístas, doutrina segundo a qual Deus é a soma de tudo que existe na natureza. Daí veio abraçar as árvores. Ao se referirem a Paulo como tagarela, usaram uma expressão que no original grego se refere literalmente à atitude rápida e voraz em que uma ave bica sementes. Olha que lindinho, Paulo. Era comum usar essa metáfora para comparar pessoas que apenas repetiam partes dos discursos filosóficos que normalmente ocorriam nas praças, com a atitude de um papagaio. Uma ave que apenas consegue repetir palavras sem pensar no que está falando, sobre os significados das palavras. Ao sugerirem que Paulo estava tentando apresentar novos deuses para os epicureus e estoicos, entenderam que Jesus e ressurreição seriam um casal de deuses. Olha aqui! Oh, Senhor Jesus, que história maravilhosa o Senhor está nos contando. Então, quando Paulo chegou lá em Atenas, né? Quando Paulo chegou em Atenas, Paulo já começou a falar, né? Do Senhor Jesus. Olha, gente, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Paulo já está lá. E aí chamaram Paulo de tagarela. Porque consideraram que Paulo ficava repetindo coisas que ele tinha aprendido lá de onde ele veio, né? Lá de onde ele veio, ele aprendeu essas coisas, ele fica repetindo sem parar, repetindo sem parar. Da boca dele só sai esse tal de Jesus. Ele fica repetindo isso sem parar, é um tagarela.
ele fala as coisas sem ter entendimento do que ele fala. Assim eles estão julgando Paulo. Gente, olha só. Será que Paulo vai parar por causa disso? Será que Paulo vai ficar ofendido por causa disso? Será que Paulo vai chorar? Será que Paulo vai embora dali? Vamos ver o que vai acontecer. Então estamos em Atos 17, 18, né? E os estoicos são os da natureza. Ó, quando você vira alguém naturalista, ó, você é estoico? Estoico, o que é isso? Ah, é que eu me lembrei, Paulo foi pregar em Atenas, aí em Atenas tinha os estoicos. Os estoicos, eles defendem a natureza, Greenpeace, como é que é? Meio ambiente, né? Vejo que você é uma pessoa muito inteligente. Me lembrou de Zeno, que o filósofo que gerou os estoicos lá em Atenas. Oh, que interessante, conte-me mais. Então, daí Paulo estava explicando lá para eles em Atenas, né? Nós estamos, na verdade, totalmente dependentes do Senhor Jesus. A natureza foi feita por ele, um grande presente para nós. No entanto, o Senhor Jesus, que gerou todas essas coisas, tem algo ainda maior, o reino que há de vir. Você conhece esse reino? Já ouviu falar desse reino? Não, me explique. Gente do céu, esse é Paulinho, nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Senhor Jesus. Então, em Atos 17 e 18, então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com Paulo. Paulo, vamos discutir aqui? O que deseja comunicar esse tagarela? Então, eles perguntavam, o que ele quer comunicar, esse tagarela aí? Ele não está alcançando a nossa mente elevada. Ele fica repetindo a mesma coisa? Parece ser um anunciador de deuses estranhos. Ele quer trazer mais deuses aqui para Atenas? É isso que ele quer? Então Paulo falava de Jesus e falava da ressurreição do Senhor Jesus, e os epicureus e estoicos, eles entendiam que era um casal de deuses. Ó, Jesus e a ressurreição. Que lindo! Jesus é o marido, a ressurreição é a esposa. Que casal bonito de deuses. Vamos fazer estátuas para eles também? Ó, Paulo está nos trazendo novos deuses. Queremos saber mais a respeito? Somos filósofos estudiosos. O Senhor Jesus. O Senhor tem uma paciência, né? Ele é um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava boas novas, Jesus e a ressurreição. Gente, vocês estão dentro da história? Olha que situação, olha o amor do Senhor. Olha o amor do Senhor, né? Alcançar essas pessoas. Não é verdade, Euzinha? Euzinha tá falando, obrigada, Senhor, pelo seu amor. Olha o amor do Senhor. Mandar Paulo lá para Atenas para chegar nesses aí, né? Os epicureus e os estoicos. É muito amor. O Senhor chegou até nós. O Senhor falou, não vou deixar vocês de fora, não. Quero vocês também. Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Então Paulo falava, eu quero conversar com vocês sobre Jesus e sobre a ressurreição. Oh, que interessante. O marido Jesus, a esposa ressurreição. Que casal bonito. Vamos fazer estátuas para eles também? Com certeza, né? Por essa razão, levaram Paulo para uma reunião. Tá vendo, gente, como Paulo é eloquente, né? Abre portas, ó. Então, levaram ele para uma reunião chique, hein? Lá no Areópago. Oh, Paulo, você vai para o Areópago, se prepare, lugar importante. E lá perguntaram para ele, Paulo, olha, escuta aqui, Paulo, agora nós queremos que você explique para nós que nova doutrina é essa que você ensina, que você fica dissertando aí. Gente, vocês acreditam que a minha costinha sarou? Sarou, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Acho que foi quando eu confessei o meu pecado. Confessei o meu pecado, né? Depois falei, vamos confessar e vamos deixar e vamos mudar. Gente, o Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Eu não posso chorar, não. Gente, chega desse negócio de chorar. Nós somos
executivos de Deus. Executivos de Deus. Temos que ter controle, domínio próprio, controle da gula, controle da comilança, controle de choro, controle de riso, controle de tudo, gente. Controle. Senão nós não vamos avançar, não. Nós estamos vendo na própria live aqui o Senhor, ó, toda hora, né? Vocês têm que tomar jeito. Então, Paulinho foi para o Areópago. E lá perguntaram para ele, escuta, Paulo, estamos em Atos 17 e 19. Quem está acompanhando na King James, gente, às vezes observa que eu dou uma parafraseada, tá? Para minha mente conseguir entender onde é que eu tô. Olá, irmão Evandro, tudo bem? E então ele diz assim, Paulo, explica para nós, o que é essa doutrina nova aí? A gente se interessa. Porque você está nos apresentando pensamentos estranhos, uma filosofia estranha, e nós desejamos compreender o significado dessa sua filosofia nova que você traz, as ideias novas que você traz, né? Então, Atenas foi governada por juízes. Esses juízes costumavam se reunir em praça pública para julgar as causas dos cidadãos, legislar, cujo sentido original é a arte de governar a serviço do povo. Essas reuniões eram chamadas de concílios. Essa reunião que levaram Paulo aqui, reunião importante, e ocorriam no alto da colina de Ares. Ares é um falso deus. Ares é um falso deus. É o deus do trovão, da guerra, na mitologia grega, por ter sido o primeiro falso deus a ser julgado num tribunal. Ó, da mitologia grega, né? A esse local os gregos chamam de Areópago. Por que Areópago? Porque por causa do deus Ares. Então, esse Areópago é dedicado a uma potestade, um falso deus, Ares. E é lá que Paulo está indo. Ó, o Senhor já amarrou valente. E os romanos do Monte de Marte, os gregos, a esse local os gregos chamavam de Areópago e os romanos do Monte de Marte. Então os gregos chamavam, é um lugar, né? Não é um lugar de tijolo, é tipo uma praça, uma arena, uma coisa aberta, mas importante, onde acontecem essas reuniões. Essas reuniões são de alta importância, porque é onde se vai discutir, tomar decisões, né? O povo tá tudo ali, gente, para escutar Paulo. Ó, o Senhor abriu essa porta, amarrou o valente e colocou Paulo dentro do templo do falso deus Ares. Isso é profundo demais. Os romanos chamavam aquele lugar de Monte de Marte e os gregos chamavam de Areópago. Entretanto, nos tempos de Paulo, o concílio do Areópago tinha autoridade apenas nas questões morais e religiosas e se reunia no pórtico real que ficava imediatamente a oeste de Acrópole. Acrópole é outro santuário grego, né? E no canto noroeste da Ágora, praça principal da cidade. Ágora. Ágora tem um negócio, né? Não, tô confundindo com a Grégora. É a Grégora que fala? Que é como se fosse um lugar que tem espíritos. Egrégora, né? Egrégora. Gente, é muito profundo esse ponto aqui. Olha só quanto tempo a gente deveria ficar nisso aqui, né? Como os bereanos. A gente podia ficar o dia inteirinho só falando sobre a passagem de Paulo em Atenas. É profundo demais, né? Então eles dizem para Paulo, Paulo, agora você vai nos explicar essa filosofia nova sua aí. Nós queremos compreender o significado dessas ideias. Jesus e ressurreição, esse casal que está trazendo aí para nós de deuses. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber das últimas novidades. Que maravilhoso, gente do céu, que maravilhoso. E a gente tá lá,
A gente tá lá, tá? Igual o Lucas, prestando atenção com o zoinho assim, tudo, e ó, só anotando, né? Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião. Olha, Paulo, ó. Gente, é fantástico, Paulo, não é? É fantástico, Senhor Jesus. Então, Paulo se levantou lá no meio do Areópago e começou a falar: caros atenienses, ó, como a gente aprende com Paulo, né? Caros atenienses, atenção, por favor. Eu tô percebendo que, sob todos os aspectos, vocês são muitíssimo religiosos. Ó como Paulo começa elogiando, 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 falando o que as pessoas querem ouvir. Estão aprendendo com Paulo? Como é que você faz para poder introduzir o Senhor Jesus numa pessoa? Primeiro, você fala daquilo que a pessoa se interessa, elogia. Aprenda a abrir a porta. Não é assim, você vai pro inferno. Viu? Você continuar com esse jeito seu aí, você vai pro inferno. Ó, Deus quer falar para você. Deus quer. Eu não quero escutar que Deus é esse que vai me mandar pro inferno. Não quero escutar. Gente do céu. Estamos em Atos 17, 22. Então Paulo se levantou no meio da reunião do Areópago e disse: escutem, caros atenienses. Nós na oportunidade no púlpito, né? Amados irmãos, percebo que sob todos os aspectos vocês são muitíssimo religiosos. Estão de parabéns. Pois caminhando aqui pela cidade de Atenas, eu observei cautelosamente, ó, os seus objetos de adoração. Veja, ele está dizendo, ele não virou as costas, ele não falou isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Ele estudou cada objeto de adoração. Agora ele está levando isso no discurso dele. Eu observei cautelosamente, ou seja, estudei cada objeto de adoração de vocês, seus objetos de adoração, e encontrei, e olha, achei muito interessante, povo de Atenas. Vocês são inteligentíssimos, vocês isso, vocês aquilo. Vocês são pessoas realmente incríveis, muitíssimo religiosos. Ó, Paulo. E eu observei nesses meus estudos, né, conhecendo aqui os objetos de adoração de vocês, olha como ele diz. Eu observei um altar. Há um altar que está escrito assim: esse altar nós dedicamos ao Deus desconhecido. Ou seja, Atenas quer cultuar a todos, né? Então pode ser algum que a gente não conheça ainda. Então esse altar vamos deixar para o Deus desconhecido, né? Para não ofender nenhum dos deuses. Vamos deixar esse altar para o Deus desconhecido. É aí que Paulo, ó, é incrível, gente. Incrível, maravilhoso demais. Então ele diz assim: daí eu encontrei um altar nos meus estudos, encontrei um altar com a seguinte inscrição: esse aqui é para o Deus desconhecido. Ora, é exatamente, povo de Atenas, é exatamente esse Deus desconhecido que vocês cultuam na sua ignorância. Ele não está ofendendo, não está dizendo assim como ignorantes, não, está dizendo assim: vocês cultuam sem conhecer e fazem muito bem, mas é sobre ele que eu vou falar para vocês. É esse que eu passo a apresentar a vocês. Oh, maravilha de Deus, Senhor Jesus, nos dá essa inteligência, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nos dá essa sabedoria, Senhor Jesus. E ele continua: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe, esse é o Senhor dos céus, Senhor da terra, e ele não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Então Paulo estudou também, estudando lá os falsos deuses que eles cultuam, né, que eles adoram, ele observou que eles têm que servir os falsos deuses. Então, com certeza, nos falsos deuses, eles levam as coisas, né? Vela, comida, seja o que for, as coisas que os falsos deuses exigem deles, né? Interessantíssimo demais.
E aí ele diz assim: agora, esse Deus desconhecido é bem diferente dos falsos deuses que vocês conhecem. É bem diferente, porque esse Deus desconhecido é o Criador do céu e da terra. Ele é que supre a vida e ele é que dá a todos do que necessitam. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Observe que Paulo não cita para eles a Torá. Paulo não fala de Moisés, Paulo não fala do Senhor tirando Israel do Egito. Paulo não cita os rolos. O que Paulo cita? Paulo cita a mitologia grega, que é onde ele está, em Atenas. Ele fala dos falsos deuses de Atenas. Ele estudou, chegou lá, estudou e agora está discursando no Areópago. Ele não está falando da Torá. Por isso que nós temos que ter sabedoria. Aonde o Senhor nos leva para pregar, para falar, para levar o Senhor. Se eu estou observando, né? Estou observando, aqui é um lugar assim, um lugar assado. Eles cultuam isso, eles cultuam aquilo. Eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Eu vou falar primeiro a respeito. Me interessei pelo que vocês cultuam, estudei, vi como é. É muito interessante, vocês são religiosíssimos. E assim, e assado, e assim, e assado. Claro que tomando cuidado com as palavras. E agora eu quero dizer para vocês sobre o que eu cultuo. O Senhor Jesus. Amém. Tremendo, né, gente? Tremendo. Então, em Atos 17, 26, ele diz: de um só homem Deus fez todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar, inclusive vocês que estão aqui em Atenas. Foi o Senhor também que colocou vocês aqui em Atenas, né? Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Então, como cegos encontramos, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, uma imagem de prata, uma imagem de pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Olha só que coisa maravilhosa. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria de todos nós, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Agora ele está entrando no que interessa, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua força por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Pronto, agora ele deixou os atenienses todos ouriçados, todos interessados. Vamos ver o que vai acontecer na próxima live. No próximo capítulo, nós estamos lá com Paulo em Atenas. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nosso amado Senhor Jesus. Mais uma vez agradeço ao Senhor Jesus, por ter tirado a minha dor na coluna. Me arrependo, confesso os meus erros. E peço ao Senhor que me dê força para a mudança. Amados, fiquem bem na santa paz do Senhor Jesus. O Senhor lhes conceda um dia maravilhoso, onde vocês possam ter domínio do seu eu, ser inteligentes e sábios como Paulo, ser úteis ao Senhor, assim como eu também. Fiquem bem, vamos trabalhar. Agora eu vou cuidar de maridinho e até a próxima live. Amo muito vocês são maravilhosos. Tchau.